Olha, espero que você tenha tido um excelente Natal e o Natal foi bom para a defesa do Lula. Em pleno dia 24 de dezembro, véspera de Natal, às 4h55 da tarde, o TRF4, aquele que sempre dava derrotas ao Lula e vitórias à Lava Jato, o TRF4, eu fiz até um vídeo aqui no ano passado explicando como foi formado o TRF4 por 3 desembargadores que são amigos do Sérgio Moro. O TRF4 deu vitória para o Lula, uma vitória que nem o STF, o Luiz Fux e o Fachin deram para o Lula. O TRF4 suspendeu um processo em que a Lava Jato diz que o Lula recebeu 4 milhões de propina da Odebrecht. Por que suspendeu? Porque a Lava Jato se recusa, e o juiz Bonat, da primeira instância, se recusa também a enviar para a defesa do Lula as provas da Odebrecht. Assim, você está sendo acusado de receber 4 milhões em propina, faça a sua defesa. Tá bom, eu vou fazer a defesa, então me manda do que eu estou sendo acusado. Como foi essa propina? O que é isso? Qual é o caso? Não mandaram nada. É assim, faça a sua defesa, Lula, sem saber como você está sendo acusado, sem saber nada. Aí o Lula recorreu ao STF, isso foi para o Luiz Fux no dia 21. Sabe o que o Luiz Fux falou? Que não tinha pressa, que esse caso não é urgente, e transferiu o caso para o Fachin. Só que o Fachin só ia analisar o caso em fevereiro, depois do recesso, e a defesa do Lula tinha até dia 7 de janeiro para apresentar a sua resposta nesse caso. Então o Lula foi ao TRF4 e colocou um argumento novo, falou, a nossa defesa tem só até o dia 7, o STF decidiu aquilo, vocês podem paralisar o prazo da defesa, pelo menos até que o STF decida, e o TRF4 deu a derrota para a Lava Jato. A gente tem que lembrar que toda vez que a defesa do Lula entra com uma liminar, os procuradores de Curitiba, era o Deltan Dallagnol, mas continuam Monique Schecker, Laura Tesler, Robito Pozobon, esse pessoal que ficou famoso na Vaza Jato, ficou famoso cometendo crime, esse pessoal eles têm que refutar. A defesa do Lula fala, pare o processo, eles falam, não parem. E aí veio o TRF4 e em vez de dar ganho para a Lava Jato, como sempre fez dessa vez não. E esse processo do Lula é escandaloso porque a Vaza Jato mostrou como o pessoal da Lava Jato, inclusive o ex-juiz Sérgio Moro, o juiz Eco, o juiz ladrão, como eles queriam ir para cima do Lula e como o FHC não quis processar e não quis investigar o Fernando Henrique Cardoso. Eu vou falar sobre isso, sobre a vitória do Lula de hoje, mas antes um segundinho, você quer ver a casa cair para a Lava Jato e você é Lula livre desde o comecinho? Então se inscreve no canal, aproveita e curte o vídeo. Aqui a gente lutou por Lula livre todos os dias em que ele esteve preso, e aqui a gente luta contra o desgoverno Bolsonaro todos os dias, e não só nas redes sociais, mas também nas ruas. A gente tem carros de som, no fim do vídeo eu vou mostrar o carro de som nosso que está em Nova Redenção, na Chapada Diamantina, na Bahia. Rodou ontem uma moto de som inspirada, a gente mandou áudio, várias pessoas pedem áudio nos comentários, a gente mandou áudio e eles fizeram lá no dia de Natal, na Chapada Diamantina, na Bahia. Eu vou mostrar no finalzinho do vídeo. E aqui atrás vão aparecendo outdoors que a gente instalou em várias cidades do Brasil e vamos instalar novos outdoors assim que começar o ano que vem, que também já é na semana que vem, na outra, né? E quem quiser ajudar com as ações do canal, o nosso Pix é apoie@plantãobrasil.net, ou embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Você clica em Seja Membro, você já está ajudando. O YouTube está com uma promoção que mais ou menos metade das pessoas que tem YouTube no Brasil tem acesso a essa promoção. Se você clicar em Seja Membro e escolher um dos 2 primeiros planos, escolhe o segundo, melhor o segundo que paga mais, porque vai aparecer para você o botão Seja Membro gratuitamente. Quer dizer, o YouTube paga e ajuda, você vai estar contribuindo, só que como o próprio nome do botão vai dizer, vai ser Seja Membro gratuitamente, você não paga nada. Então clique em Seja Membro e vê se aparece para você a opção de Seja Membro gratuitamente, aí você ajuda de graça, olha que coisa linda. Mas se não conseguir, no primeiro comentário eu vou deixar escrito Pix, PicPay, apoie conta bancária para quem quiser ajudar com as ações do canal. Mas vamos falar do assunto do vídeo, que é o quê? A vitória de Natal do Lula. Olha só, o pessoal do TRF4, só para você ter uma ideia do tamanho da parcialidade deles, eles fizeram o processo mais rápido de 68, 69 anos de história do tribunal, do TRF4, que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Vara, um tribunal criminal. O processo mais rápido da história foi o processo do Lula do Triplex. Foi um processo que foi adiantado, passou na frente de mais de 500 processos. Lembra daquela Botkiss, onde morreram centenas de pessoas? O processo corre lá. Aquilo foi da Botkiss, se eu não me engano, foi em 2012 ou foi em 2013. Quem souber me corrija aí, mas muitos anos antes do processo do Triplex do Lula chegar lá. O processo do Triplex do Lula chegou lá em 2017 e foi julgado em menos de um ano. O da Botkiss, esse tempo todo lá não foi julgado até hoje. Só para você ter uma ideia de como passaram o processo do Lula na frente de todos da fila. Para quê? Para impedir que o Lula fosse candidato
a eleição em 2018, porque se o Lula fosse candidato, ele ganhava no primeiro turno, e aí não teria Bolsonaro, não teria Sérgio Moro ministro, não teria o Dallagnol porque queria ser procurador-geral da República. Pois é, o plano dos lavajatistas deu errado, o Bolsonaro foi o ponto fora da curva. Esse tribunal que deu tantas derrotas ao Lula que, eles rasgaram a lei. Para você ter uma ideia, a sentença desse tribunal no caso do Triplex é assim, pegaram a sentença do Moro mais ou menos, não copiaram e colaram igual a juíza lá, a juíza do copia e cola, mas pegaram a sentença do Moro, mudaram alguns trechos, já que é a segunda instância no teste de copia e cola, mudaram alguns trechos, diminuíram um pouquinho a pena só para falar, tá vendo como a gente está corrigindo o Sérgio Moro? E sentenciaram 3 juízes que foram colocados ali a dedo, 3 juízes que não são criminalistas. No direito, para quem para quem não é advogado, para quem não cursou direito, saiba, o direito é muito complexo. Então você tem direito constitucional, direito penal, direito civil, direito tributário. E um desembargador, um juiz, ele se especializa em um tipo de direito. É muito raro alguém que seja bom em todos os tipos de direito. Geralmente tem uma especialização. E os 3 que estão ali no TRF4 não eram especializados em crimes. Inclusive um deles, agora eu lembro da cara dele e agora me fugiu o nome deles, mas já eu vou lembrar e vou falar. Um deles nunca tinha trabalhado com direito penal, nunca, mas foram escolhidos ali porque os 3 tinham ligações com o Sérgio Moro, principalmente o G Branco. Então o outro deles, que eu esqueci o nome, não é o G Branco, tem mais 2 ali. Thompson Flores, nunca tinha trabalhado com direito penal. Aí o que acontece? Foram colocados ali para ferrar o PT. E a Vaza Jato também mostrou. O que a Vaza Jato mostrou? Nesse caso, a Lava Jato acusa o Lula de receber 4 milhões de propina da Odebrecht em 4 depósitos de 1 milhão, que foram doações legalizadas que a Odebrecht fez para o Instituto Lula. Só que, o que aconteceu? Vazou na imprensa em 2016, em 2017, um e-mail do Fernando Henrique Cardoso para o Odebrecht, onde ele coloca SOS. E aí ele fala, faça uma doação aqui para o candidato tal, porque vai ajudar e tudo mais. E a Lava Jato não quis investigar o Fernando Henrique Cardoso. Aí você fala, Thiago, mas foi só... Apareceu, vazou um e-mail? Mas não apenas isso. O Fernando Henrique Cardoso, ele foi citado pelo Nestor Cerveró, que é o da Petrobras, e pelo Pedro Corrêa, que era da Petrobras, como beneficiário de propinas. E sabe o que aconteceu? Aconteceu que o Deltan Dallagnol falou com o Sérgio Moro, não é melhor a gente investigar o Fernando Henrique Cardoso? Sabe o que o Sérgio Moro falou? Não, é melhor a gente não melindrar um aliado importante. Quer dizer, em outras palavras, não vamos incomodar o Fernando Henrique Cardoso porque o PSDB é nosso aliado. Isso foram palavras de Moro, do juiz, para o Deltan Dallagnol, que é o investigador. Só aí você tem 2 crimes. Crime que dá cadeia. Crimes de prevaricação do pessoal da Lava Jato. E, para você ter só uma ideia, o pessoal da Petrobras dizia que o Fernando Henrique Cardoso recebia propina por meio de doações da Odebrecht para o Instituto Fernando Henrique Cardoso. Só que tem uma coisa, o Lula nunca caiu em delação de alguém falando assim, o Lula recebia propina por meio de doações para o Instituto dele, em troca ele fazia aquilo. Porque para ser propina você tem que receber e dar alguma coisa em troca. Não! Nunca aconteceu nenhuma delação contra o Lula nesse aspecto, mas contra o Fernando Henrique Cardoso teve 2 delações, mais que as 2 delações, teve e-mail do próprio Fernando Henrique Cardoso pedindo. E o que dava em troca, tinha também, eles falavam o que em troca de contratos na Petrobras, tanto o Cerveró como o Pedro Corrêa, 2 executivos da Petrobras. Mas a Lava Jato fez assim, lembra, sabe aquele emoji do macaquinho? Vai no WhatsApp, tem um emoji, são 3 macaquinhos, um assim e um assim. É isso que a Lava Jato fez. Fingiu que não vimos, não escutamos nada e também não falaremos nada a respeito disso. Mas contra o Lula não. Contra o Lula eles foram pra cima porque... E aí até o hacker da Vaza Jato falou isso na entrevista passada. Ele falou, eles tinham, principalmente o Sérgio Moro, eles tinham alguma coisa, era para perseguir o Lula. Eles iam em cima do Lula. E tá aí. Agora o TRF4 dá essa mudança a primeira vez. Eu acho que é a primeira vez porque eu pesquisei. Eu digo acho porque talvez tenha passado no meu pente fino de pesquisa. Eu fiquei aqui mais de 1 hora pesquisando antes de gravar o vídeo. Merece o like, não merece? Deixa o like aí. E inscreve aí no canal se você não é inscrito. Para ver se alguma vez o TRF4 tinha dado uma vitória para o Lula importante contra a Lava Jato. Sabe por que essa vitória é importante? Porque é o seguinte, o Lula foi ao Fux, que é o presidente do STF, pedir... Porque até então o Fux era o único plantonista do STF. Aí 4 outros ministros decidiram não sair de férias. Mas quem decidiria era o Fux e falou, paralise o tempo da minha defesa. A defesa do Lula pediu no dia 20 de dezembro agora. Paralise o tempo da minha defesa, por quê? Porque está correndo o prazo e eu não tive acesso ainda às provas que, olha só, o STF já determinou que a Lava Jato mostra essas provas para a defesa do Lula.
E aí o Fux falou, não é urgente, vamos mandar para o Fachin, quer dizer, não paralisa nada, e até o Fachin julgar, você já perdeu seu prazo, Lula, você que se dane, vai ter que fazer a sua defesa sem saber exatamente do que está sendo acusado. Porque uma coisa eu vim aqui falar, olha, ele está sendo acusado pela Lava Jato, que é o que saiu em toda a mídia, que é o que foi divulgado, ele está sendo acusado pela Lava Jato de receber 4 milhões em propina e em 4 depósitos de 1 milhão. Ok, mas a propina a pessoa recebe, tem a maneira como recebeu como? Quase depósitos de 1 milhão, mas como? Em troca do quê? Tem tudo isso, é um processo, uma coisa, não adianta falar isso para a defesa e falar agora defenda-se. Não, tem que dar acesso aos autos. Uma coisa que é o direito de defesa, isso existe em qualquer país democrático do mundo, só não existe isso na Coreia do Norte, não existe isso, ou na Arábia Saudita não existe isso. Tá, aí o Fux ia deixar o Lula se ferrar, só que o Lula foi ao TRF4 falando, então paralisa o meu prazo de defesa até o STF decidir. Se o Fachin, que é assim com o pessoal da Lava Jato de Curitiba, a gente tem que lembrar do Ahauru, o Fachin é nosso, se o Fachin decidir sentar em cima do processo e não julgar até o ano que vem, o processo fica parado e quem perde é a Lava Jato. Então, e até lá mais coisa vai aparecendo e o Lula consegue provar a inocência e paralisar esse processo. A gente tem que lembrar que também dá para ser julgada no ano que vem, aí a gente não sabe quando, a suspeição do Sérgio Moro. Seria julgada esse ano se não fosse a pandemia. Aí, o TRF4 vai lá e, em vez de fazer o que sempre fez, olha, isso me surpreendeu muito, porque o TRF4 sempre fez. O TRF4 é tão ou mais golpista que o Sérgio Moro. São assim. Em vez do TRF4 fazer o que era o script, eu já estava prevendo aqui. Eu já estava prevendo vir aqui fazer um vídeo xingando os três do TRF4, como eu já fiz várias vezes. O que eu previ era assim, o Lula vai recorrer para o TRF4 e os três patetas do TRF4 vão aproveitar que é Natal, vão demorar um tempão para responder. Quando chegar bem pertinho do prazo da defesa do Lula, eles vão falar liminar negada para a defesa do Lula, você que se vire lá no STF. É isso que eles vão fazer. O Lula vai ter que recorrer de novo no STF, que já foi negado pelo Fux uma vez, vai ser negado de novo. Não, dessa vez não. Aí sim fomos surpreendidos novamente. Já a primeira surpresa, a maior surpresa que eu tive esse mês de dezembro foi o voto da Carmen Lúcia dizendo que o Moro era suspeito. No caso também, outra invenção da Lava Jato de Curitiba, que o Lula ia receber um terreno da Odebrecht como propina. Olha só como tudo para eles era propina. O próprio Marcelo Odebrecht já inocentou o Lula nos dois casos. Ele é quem acusa porque ele precisa da delação premiada, dos benefícios que a Lava Jato ofereceu para ele se ele delatasse o Lula, mas ele já inocentou o Lula em entrevistas dizendo que ele mandava o Lula fazer palestras, fazia doações ao Instituto Lula. Por quê? Porque o Lula ia para países africanos, para outros países da América Latina, e quando o Lula falava, todo mundo falava, pô, quem é essa empresa que está trazendo o Lula aqui? Vamos fechar negócio com essa empresa. E aí, o Lula abria as portas das empresas brasileiras para vários países do mundo. E no governo Dilma era assim, um país lá na África quer fazer uma mega obra contratando o Odebrecht, tá bom, faça. Mas todas as peças têm que ser produzidas no Brasil. E aí gerava milhões e milhões e milhões e milhões de empregos no Brasil, assim que o governo do PT conseguiu gerar tanto emprego até o Brasil chegar no plano emprego. Então é por isso que faziam doações, só por isso que eles conseguiam abrir a porta para os mercados. Você tem uma pessoa com muita credibilidade que vai em outro país do mundo dar palestra patrocinada por você e que vai abrir as portas da sua empresa. É um excelente negócio para fazer e completamente legal, não tem nada ilegal nisso. Para Lava Jato não, e aí a maior surpresa que eu tive foi o voto da Carmen Lúcia contra a Lava Jato. E agora os três patetas do TRF4. Isso mostra o quê? Que a Lava Jato está cada vez mais isolada. São 3 ministros do STF que são suspeitos para qualquer julgamento que tiver o Lula, porque já foi provado que eles têm conluio com o pessoal da Lava Jato, que é o Fachin, o Fux e o Barroso, e eu até então pensei, tem alguns STJ e tem o TRF4 nesse conluio todo. Não, o TRF4 já está tirando o corpo fora do lavajatismo. Grande derrota para a Lava Jato e grande vitória para o Lula em plena noite de Natal. Foi no dia 24, na véspera de Natal. Olha só que grande dia. E eu vou mostrar aqui, para você ver como aqui a gente faz ativismo sem medo, na Chapada Diamantina, lá na Bahia. Olha só que legal, a moto de som, não é nem carro, é moto de som. Olha só.
Se faltasse luz aqui, você também nos deixaria mais de 15 dias no escuro, como o Amapá? É bom lembrar que Bolsonaro foi contra o auxílio de R$ 600 e foi ele quem cortou pela metade. Bolsonaro, por que o preço do arroz, feijão e do óleo aumentaram tanto? Bolsonaro, por que seu governo deixou 6 milhões... Tá aqui e vamos continuar com os nossos outdoors do Carros de Som no próximo ano. Assim que começar o ano, a gente já vai com tudo para cima deles. Quem quiser contribuir, eu deixo sempre o Pix no primeiro comentário, PicPay, após, ou tenta no botão Seja Membro, se você ainda não tentou, tenta e vê se aparece para você Seja Membro gratuitamente, aí você estará ajudando, contribuindo com as nossas ações. Vamos para cima deles. Falou!